Talvez o que Deus está fazendo nesse momento na sua vida é criando em você e através de você estruturas. Aqui é a pastora Lídia Barros. Tudo bem com vocês? Então, essa semana eu estava meditando sobre algumas circunstâncias da vida e meditando sobre propósitos que Deus tem na nossa vida, os nossos objetivos pessoais, como é alinhá-los com aquilo que Deus tem para nossa vida, para a sua vida. E diante de alguns questionamentos que vêm, né? Conflitos, é normal isso acontecer e é saudável. E conversando com Deus, com o Espírito Santo e com meu esposo também. E aí o Espírito Santo gerou algo no meu coração que eu senti de deixar aqui para você. Espero que seja útil para a sua vida. O que Deus gerou no meu coração? Uma palavra, estruturas. E aí eu comecei a meditar, a refletir sobre isso. Nós estamos construindo o nosso templo sede aqui na cidade de Indaiatuba. Será um pequeno edifício, um pequeno prédio, e no sentido que terminamos o primeiro pavimento. E eu me lembro perfeitamente, porque acompanhei cada etapa do processo de perto, que como foi a conversa dos engenheiros com o mestre de obra, com os fornecedores, o momento da execução. E uma das principais preocupações é a estrutura. Vários fatores foram considerados. Calma, você vai entender. Vários fatores foram considerados. O terreno, o solo, o que nós pretendíamos construir neste terreno, de que maneira seria essa construção, quem faria essa construção e principalmente as fundações, como seria. O ferro, eu me lembro perfeitamente, a conversa dos engenheiros, enfim, o ferro, como seria a espessura do ferro, de que maneira a profundidade que estaria solo abaixo, enfim, para que fosse ali executado após uma elaboração de um projeto, uma estrutura firme que suportasse um determinado peso em cima para estar dentro dessa estrutura uma determinada quantidade de pessoas. Tudo foi devidamente calculado. Posso ter esquecido um detalhe ou outro, mas acredito que você entendeu o cerne da minha linha de raciocínio que eu estou passando para você. E quem sabe esse momento, essa fase da sua vida, o engenheiro, o grande construtor, o nosso Deus poderoso, nosso Jesus, quem sabe esse tempo de não resposta de Deus, de silêncio, que não significa que ele não está fazendo nada, pelo contrário, quem sabe Deus está te olhando, analisando, avaliando para refazer as estruturas. Porque talvez lá atrás, um pouco antes, as estruturas que, quem sabe, com todo respeito, você construiu, talvez, não, deixa que eu faço, não, isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui sou eu mesmo que resolvo. Talvez essas estruturas hoje estão te trazendo dor de cabeça, né? Não está conseguindo avançar, concluir projetos e sonhos. Quem sabe nesse momento, Deus está dizendo para você, filho, filha, calma. Deixa eu rever essas estruturas. Vamos fortalecer o que precisa ser fortalecido? Vamos rever alguns pontos que, quando você for levantar essa estrutura, quem sabe Deus está dizendo para você, você deixou Deus de fora e agora você não está sabendo como continuar, como avançar ou para onde avançar, porque a gente só vai
até onde a gente sabe. Aquilo que a gente desconhece, fica difícil avançar às cegas. E é nessa hora que entra a fé. É nessa hora que entra a confiança em Deus. É nessa hora que muitas das vezes Deus te para um pouco, te desacelera. E aos olhos de muitos, e quem sabe até aos seus, não está acontecendo nada. Ou quem sabe está andando em círculos. Mas respira um pouco, reveja em que momento você está da vida. Para um pouco para reavaliar. Reveja, com muito respeito eu quero dizer isso para você e com tranquilidade, tá? Não é um conselho, mas é algo se vale a pena para você refletir, tá? Reveja alguns pontos, reavalie alguns posicionamentos seus diante da vida, diante de questões de finanças, de sonhos, de projetos, de percas, de conquistas, de derrotas e fracasso, porque tudo isso é uma soma. Não dá para viver uma vida dissociando tais questões, dentre outras. É uma soma. Porque quando a gente para analisar um pouco e a gente aquieta a alma, a probabilidade de você estar mais sensível à voz de Deus e se abrir, é claro, para ouvir a voz de Deus, não talvez o que você quer ouvir, né? Mas aquilo que você precisa ouvir. Porque aquilo que Deus fala é o que nós precisamos ouvir. Completamente diferente daquilo que você quer ouvir. E Deus sabe exatamente o que você precisa. E talvez Ele não mandou a resposta direta, porque você ainda não tem estrutura. Não apenas para ouvir, mas também para viver o que você está esperando. Não é tempo de reclamar. Eu sei que é mais fácil reclamar. Eu sei. Mas é tempo de ficar com a boca mais fechada. Ser um pouco mais reservado, reservada. Rever alguns pontos. E olhar e perceber. Deus, o Senhor está fortalecendo as minhas estruturas. Minhas estruturas espirituais, minhas estruturas emocionais, as minhas estruturas de relacionamento. Afinal, a gente não chega até aqui sozinho, não é mesmo? E até mesmo para ir mais longe, para avançar com mais força, vamos precisar de outras pessoas. Não perfeitas, mas pessoas que têm a mesma visão, caminham pelo mesmo propósito, ou propósito muito próximo ao seu. E tudo isso é Deus investindo na sua estrutura, trabalhando dentro de você. Quem vê uma construção imponente, levantada, concluída, só admira. Nossa, como ficou bonito aquele prédio. Meu Deus, como que ficou bonito. Mas quem sabe quando ela estava sendo fundamentada, a base dela, pouco provável que alguém passava e daria alguma coisa por aquilo. No máximo, a curiosidade. O que será que vai ser aqui? Como será que vai ficar? Fiquei sabendo que vai ser isso. Fiquei sabendo que vai ser aquilo. E tem aqueles que, durante o processo, vai falar assim, não gostei, não ficou bom. Esperava mais. Ah, se fosse eu, faria melhor. Ah, porque eu conheço alguém. Sempre vai ter alguém com fórmulas mágicas para tentar te tirar do propósito de Deus. Mas olha, fica com aquilo que Deus tem para você. Ele sabe, ele conhece, diz o livro de Salmos, a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então ele sabe aonde fortalecer, aonde deve ser restaurado. Ele sabe cada ponto que deve ser observado mais de perto, com cuidado. Ele conhece, ele sabe. Lembra de Davi? Todos nós conhecemos a história de Davi, aquele rapazote que enfrentou um gigante. Quando viram Davi rei,
Esqueceram que as estruturas de Davi começaram a ser forjadas, fundamentadas, estabelecidas, ele sozinho, lá no pasto, enfrentando desafios enormes. Embora o texto não diz, mas a gente também não é tão leigo para achar que isso não tenha acontecido, Davi deve ter se arranhado, se machucado, se ferido de alguma maneira. Claro que não foi nada grave que comprometesse a vida dele, porque ele ainda tinha um chamado a ser cumprido e um propósito maior a ser cumprido diante de Deus. Mas não tem como lutar com um urso e sair sem nenhum arranhão. Não tem como matar um leão e sair sem nenhum machucado. Quem sabe? Como será que foi a tremedeira nas pernas de Davi depois que ele venceu o leão? Porque na hora do impulso, do rompante, debaixo da unção, muitas das vezes a gente nem se dá por conta, não é? Aí depois que passa, as pernas tremem, vem um nó na garganta, você fala, meu Deus, nem eu acredito, nem eu imaginava, mas eu venci, porque o Senhor Deus, porque o Senhor Jesus foi comigo, porque o Espírito Santo me fortaleceu. Assim também é na sua vida. Então, observe um pouco Deus fortalecer suas estruturas. De repente, Deus está trabalhando dentro da sua casa, no seu relacionamento ou em outros relacionamentos profissionais, familiares, de amigos. Deixa Deus trabalhar nas suas estruturas. Ninguém está vendo e talvez nem você estava se percebendo. Então eu venho aqui humildemente só para te dar um toque, tá bom? Diga a Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor está trabalhando nas minhas estruturas. E agora é um bom momento para mim ficar com a minha boca mais fechada. Para mim reavaliar algumas coisas que eu andei dizendo. Agora é um bom momento para eu buscar ser uma pessoa melhor. E quando a gente fecha um pouco mais a boca para olhar para si, a gente deixa de se sobrecarregar com o alheio, de abraçar causas que não são nossas, de abraçar lutas que não são nossas. E a entender um pouco melhor o momento que as pessoas ao redor de nós, de você, estão atravessando. Sem julgar. Sem julgar, porque hoje são elas, mas amanhã pode ser a gente. Então, mesmo que muitos não acreditem, a lei da semeadura, ela é fato. E do retorno também. Então, vamos semear fé, semear amor, semear paciência, investir em qualidade de vida. Dê a oportunidade a si mesmo de ter mais paciência com você, já que a grande maioria não está tendo, não é? Então, eu quero deixar esses comentários para você pensar um pouco. Será que Deus não está trabalhando na minha estrutura, pastora Lídia? Agora é com você e Deus. Obrigado pela sua atenção. Um forte abraço. Nós somos Ministério Palavra da Vida em Indaiatuba. Rua Paulo Roberto Rossini, 187, Jardim Sabiás, entrada pela Rua de Baixo. Ficaremos felizes em te receber. Quarta-feira e domingo, culto à noite e sexta-feira, tarde de bênção. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando. Pensa nisso.